Se você gosta de desenho, quadrinhos ou arte, fica nesse vídeo até o final, porque você vai ter uma aula gratuita, ok? Meu nome é Felipe Briani, eu sou ilustrador, artista e professor de desenho. O que vem a seguir desse vídeo? Você vai ver um trecho de uma aula online que eu fiz lá em 2022. Foi com o meu aluno Gustavo, pois ele ainda é meu aluno até hoje. Ele desenha muito bem, está evoluindo. Qual que é a ideia desse vídeo? Eu ensinei ali um processo de estudo de desenho de quadrinhos, tá? Como estudar um estilo de quadrinhos em arte digital. Qual foi a arte que eu escolhi? Foi um trecho de uma história da Mulher Gato, que está na edição 126 de outubro de 2022 da revista do Batman, tá? Quem é artista foi a desenhista Belén Ortega, era uma artista da Espanha, ela que fez o traço, lápis, arte final, e as cores é de outro artista, Luiz Guerreiro. Eu falo errado no vídeo, eu falo que as cores são dela também, mas eu procurei certinho os créditos, não é? Dela é traço e arte final, cores Luiz Guerreiro. Bom, qual que é a ideia aí? Não é ensinar uma técnica de desenho ou de construção especificamente, tá? A ideia é uma técnica de estudo. Você gosta daquele desenho, daquele artista, daquela pessoa, você quer entender como que ela faz, como que ela pensa, qual que é o processo. Então tentar reproduzir a arte dessa pessoa já é um bom caminho, tá? Muitos artistas na história fizeram isso, ainda fazem isso, ou vão em museus, ou pegam alguém que admira, e aí reproduz, treina. Bom, vamos antes estabelecer alguns pontos aqui, deixar bem claro como que funciona isso, o que eu quero com esse vídeo, tá? Primeira coisa, esse tipo de processo que vou mostrar aí nessa aula serve também para fazer mangá, para fazer ilustração ou outro tipo de arte? Sim, o processo de construção de arte é o mesmo, tá? Rascunho, arte final, acabamento. E aí depende da técnica que você vai usar. No caso dos quadrinhos que nós vamos estudar, foi feito com arte digital. O que é arte digital? Não é inteligência artificial, gente. Pelo amor de Deus. Inteligência artificial não é arte, tá? Prompter não é artista, tá? É a verdade. Bom, o processo de arte digital é você usar um software e usar uma tablet, pode ser onde você desenha direto na tela, ou você tem um dispositivo ali de interação, né? Com a canetinha, e você vai desenhar no mundo virtual como se estivesse desenhando no papel. Os softwares, eles têm muitos softwares de desenho. Eu vou usar aí o Krita. Você vai encontrar o Autodesk Sketchbook, Clippaint Studio, Artschool Sai, o próprio Photoshop, enfim. Todos esses e muitos outros softwares de desenho, eles seguem a mesma maneira de pensar, a mesma interface. Você tem a área de desenho, que reproduz ali, seguindo papel, uma tela. Você tem as camadas, os layers, os modos de mistura, onde você consegue interagir, fazer cores, fazer efeitos. Os brushes, paleta de cor, são os pincéis, tá? As paletas de cores, enfim. Então, o que eu vou fazer aqui com o Krita, que você vai assistir, é a mesma coisa que você pode fazer com qualquer outro software de desenho. Só você adaptar para a interface que você está acostumado, tá? Segundo ponto importante. Mas isso aí não é tracing? Não é errado? Não é plágio? Sim e não. Vamos entender. Sim, é tracing. Você está pegando uma imagem de alguém, um outro desenho, está traçando em cima, está desenhando em cima. Então sim, é tracing. Isso é errado? É plágio? Depende, tá? Não é se você não vender e não falar que foi você que fez, tá? Porque você está fazendo em cima da criação de outra pessoa. Então não pode comercializar isso, nem sair falando, olha que eu criei. Não, você não criou. Temos que ser bem claros, isso é estudo. Técnica de estudo. Eu vou fazer, deixar guardadinho para mim, para o meu desenvolvimento pessoal. No máximo, se eu for postar em uma rede social e mostrar, olha o que eu fiz, como eu estou fazendo agora, né? Estou pondo na internet, mas deixando bem claro, é estudo, não é criação minha, não é nada que eu fiz, ok? Eu só estou treinando ali, ok? Isso é importante para a gente deixar bem claro que plágio é roubar a ideia, a produção de outra pessoa. Isso serve feito para uso pessoal, para estudo, faz parte do seu desenvolvimento. Terceiro ponto. Tá, o que isso me ajuda? Para que eu vou fazer isso? Quando você entende o processo e a solução visual que aquele artista, aquela artista que você admira faz,
fica mais fácil depois você também fazer algo semelhante da sua maneira. Vamos colocar uma frase que eu gosto, que é biblioteca visual. Eu aprendi isso com outros artistas. Quando você tem bagagem, tem biblioteca visual, você consegue dar soluções para suas criações menos óbvias, tá? Em termos de legibilidade de forma. Então você olha lá, como é que esse artista desenha um olho? Se você está acostumado a sempre o mesmo estilinho, o mesmo jeitinho, você vai sempre fazer o olho igual. Como é que ele faz sombra? Você faz sempre sombra igual. Então, você reproduzir formas diferentes, de artistas diferentes, com estilos diferentes, ajuda a sua bagagem, sua biblioteca visual a aumentar. Então, você vai experimentar coisas diferentes. Então, quando você for fazer a sua interpretação no seu desenho, depois de ter experimentado estilos e técnicas diferentes, você vai sentir que a sua biblioteca te permite ser mais versátil, ter soluções diferentes e evoluir o seu próprio estilo. Não ficar fazendo sempre aquela mesma coisinha igualzinha de todo mundo. Tá bom? Bom, então assista aí o vídeo até o final. Depois deixa os seus comentários. Pode ser aqui no vídeo, pode ser lá no meu Instagram. Tá? É @FelipeBrand. Deixa eu colocar o Instagram aqui para você ver tempo. Aqui, ó. Pode deixar aqui, ó, no meu Instagram, tá? Felipe_BN_. Pode deixar lá, tem um vídeo que eu postei, onde eu coloco, falando que eu ia postar esse vídeo. Tá? Um Reels lá. Então já aproveita, comenta lá o que você achou dessa aula. Se você tem alguma dúvida, fica à vontade de me chamar. Tem aqui também o meu telefone, o WhatsApp. E a gente pode conversar também sobre as aulas que eu faço presencialmente em Ribeirão Preto, tá? Toda quarta e todo sábado. Ok? Um grande abraço e bora fazer arte. Então vamos lá. Agora tá gravando certinho. O que eu tenho aqui, ó? Eu coloquei esse desenho original aqui, tá? Como referência. Peguei o mesmo desenho dela com o traço preto, sem as cores, e peguei o mesmo desenho com rascunho, os três produzidos pela mesma artista, Belém Ortega. Vamos trabalhar primeiro a questão aqui da arte final, para treinar a arte final. Então eu vim aqui, agrupei dois layers, este daqui, que é o rascunho dela, tá? E o meu, que eu vou desenhar aqui em cima. Ele tá azul, por quê? Ele originalmente é assim que ela postou. Eu coloquei aqui, eu vou até retirar e fazer de novo para você ver. Venho aqui em filtro, tá? Filtrar, ajustar, ajuste do HSV, que é Hue, Saturation, Value, matiz, saturação e valor. Então, venho aqui. Primeira coisa eu vou mexer, vou colocar aqui, ó, colorir. Ativei colorir. Vou aumentar a luminosidade, tá? Que seria o V lá do velo, aperta aqui, então, um valor mais clarinho. Vou colocar agora saturação, que é cor. Posso colocar mais saturação. E a matiz é qual cor eu vou colocar. Então aqui vou escolher o azul, porque é menos cansativo para a vista, tá? Esse azul aqui. É uma cor que é mais tranquilinha, menos cansativa para a vista. E se eu clicar aqui, ó, criar máscara de filtro, do lado do OK, ele não altera o layer, ele só cria um filtro que eu posso ativar e desativar quando eu quiser, e deletar quando eu quiser, não vai estragar o layer aqui, ok? Agora, ok, beleza. Agora eu vou colocar aqui, traço Felipe, tá? E vou dar um zoom para eu ter minha referência. Se você olhar essa arte final dela, tem uma textura de lápis, tá vendo? Não é uma coisa certinha como um brush de tinta, um pincel de tinta que imitaria uma tinta nanquim. Que é algo como uma tinta nanquim é extremamente certinho ali demais, né? Tem aquele contorno. Então aqui ele tem um certo ruído, uma certa corrosão. Então no Krita a gente tem, né, os pincéis que imitam isso. Então se eu vir aqui nos pincéis, ó, predefinições de pincel, eu vou ter alguns aos digitais, vou ter alguns que imitam tinta, né? Tem lá de caneta, esse pincel, como esse do pincel aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais certinho, tá vendo? Não tem nenhum tipo de corrosão. Mas a gente pode escolher um. Esse de lápis aqui, por exemplo, esse lápis mais grossinho. Esse pincel aqui também. Não, esse não tem não, mas esse lápis aqui. Deixa eu ver esse daqui, se eu fizer ele bem grosso, como é que ele fica. Não, não fica não. Esse aqui. Esse tem, só que esse tem uma corrosão até alta demais, ó.
pode tentar esse lápis aqui, ó, eu acho que ele tem um aspecto legal. Tem um outro aqui, ó, mais para baixo. Deixa eu ver se esse aqui, ó, esse pretinho aqui, ele tem, parece um lápis dermatográfico. Eu acho ele legal. Ele tem uma corrosão interessante nas bordas, tá vendo? Dá esse aspecto de papel, de lápis esfregando num papel texturado, uma texturinha interessante. Então vamos usar esse. Vou usar o preto. Seleciono aqui a cor preta, tá? Seleciono aqui o tamanho do pincel. Eu vou fazer, posso mudar o tamanho do pincel segurando a tecla Shift e arrastando para um lado ou para o outro, ó. Muda a largura, tá? Então, viro aqui e vou começar a contornar igual tá ali no original. As áreas que são bem pretinhas, eu não preciso necessariamente ficar pintando com lápis, tá? Eu posso depois, aqui eu vou diminuir um pouco, aí eu vou relembrar com você aquilo, selecionar com o laço e pintar. Vamos pensar só aqui primeiro na parte de desenho. Vou tentar simular os mesmos movimentos que a artista usou ali. Quanto maior o pincel, ó, mais grosso, mais a corrosão fica evidente, tá? Então nos lugares em que eu quero um pouco mais de definição, eu diminuo o pincel, tá? Nos lugares que eu quero que a corrosão fique um pouco maior, eu aumento o pincel e faço ele mais fraquinho. Posso diminuir a opacidade ou só esfregar a caneta de levinha aqui. Tem a borracha aqui. O legal do Krita é que a borracha mantém o mesmo brush que eu selecionei, ó. Vendo? Tô fazendo bem levinho como ela fez ali. Ah, minha borracha ali, coisa ali tá mais fino. Vem aqui com a borracha. Tira um pouquinho. Fica mais parecido com o dela. Lógico, não vou fazer, tem que ficar perfeito igualzinho não. É um treino, né? Mas pra você gravar aqui como que ela fez o processo ali. Esses fios brancos que estão aqui eu não preciso, como é digital, eu não preciso deixar necessariamente eles aqui. Eu posso depois fazer com a borracha, você vai ver. Vou isolar aqui as áreas brancas, bonitinho. Algumas áreas eu isolo. É uma maneira de eu conseguir reproduzir o mesmo trabalho da artista. Até aqui tá ok? Uhum. Então, aqui, bonitinho. Faço os olhinhos. Olha lá, tô reproduzindo o mesmo efeito que ela deixou ali. Legal, né? Uhum. Mesma coisa aqui no nariz, ó. Eu não vou fazer, lógico, aqui o rostinho todo, tá? Vou fazer só um pedaço aqui, que é mais para você entender o processo. Senão a gente vai dar 7 horas da noite e tá aqui, né? É mais para você entender o processo aqui. Bom, a gente fez já isso aqui, você já viu fazer. E repare que ó, o rascunho tem bem pouca informação, então você percebe que ela fez o rascunho só para gravar onde ela queria cada coisa e depois ela deu um tratamento de informação um pouco melhor na arte final, tá vendo? Ó, tem dente aqui, informações que não tinha antes. Aqui, pelo visto, foi ela mesma que fez. Ela fez o rascunho, fez a arte final e tal, né? O traço. Tem, às vezes, alguns desenhistas de quadrinhos, eles fazem o lápis e outro cara faz a arte final. Então, aí, os créditos de um bom desenho em quadrinhos nem sempre é só do desenhista, que é acreditado lá como penciler.
né? Não tem uma tradução exata para isso. É desenhista que faz o lápis. Não existe não sei uma palavra que a gente pode falar em português equivalente a pencil, né? Mas é a ideia do cara do lápis. O cara que fez o lápis. Enquanto o cara que é o inker lá, que é o arte finalista, que jogou a tinta, às vezes praticamente redesenhou tudo. Então, o crédito, ele fala, puxa, aquela história é bonita, os traços legais, tal. O crédito não é só do desenhista, daquele desenhista. Ele tem um trabalho de outro desenhista muito bom ali, que é o arte finalista. Um exemplo bastante legal do Jim Lee. O cara desenha muito, faz traços bem bonitos. Desenha demais, não tem nenhuma dúvida, mas o arte finalista dele em muitas das histórias merece também um baita de um prêmio, assim, porque às vezes ele faz os traços bem simplificados e o cara só vai e dá esse talento que aí fica bem legal. Chique é uma maneira de você aprender. Tá vendo? Sim. Bacana. Então esse é um processo. Deixa eu finalizar o olho. E aí, para recapitular, que eu te falei aqui, não expliquei. Eu quero pintar aqui essa área de preto aqui, mas eu não quero ficar pintando tudo. Você vem aqui, pode apertar a tecla S, ou vem aqui nessas seleções aqui, ó. O S vai ativar esse que é de recorte livre. Mas se você quiser usar linha reta, do lado dele tem o de linhas retas. Vou selecionar aqui, ó. Uma área que eu quero pintar de preto aqui de uma vez. Para eu não ter que ficar eu mesmo pintando tudo pedacinho por pedacinho. Aí vai dar um trampo danado. Então vem aqui, por exemplo. Beleza? Selecionei. Posso fazer de duas formas. Ctrl Backspace. Opa, pintou de... Tem que botar o preto aqui embaixo, esqueci. Aqui em cima, ó. Ctrl Backspace, pinta de preto. Ou posso pegar o próprio pincel aqui. Deixa ele bem largão aqui e pinto. E pinta de preto. Também dá certo. Tá? Deseleciono. Clico fora, seleciono, volto aqui com o meu brush, e aí para tirar essa cara recortada aqui muito retinha, aí beleza, aí é só dar o talento aqui no contorno, mas aí é beleza, só o contorninho ali para não ficar com essa carinha de desenho muito recortada aqui, fica mais orgânico. Até uma luzinha que entra aqui, ó. Uma luzinha que entra aqui. Olha lá, e as luzinhas brancas que estão ali, ó. Como eu te falei, a gente pode vir depois com a borracha e faz depois. Aqui. É mais fino, que faz isso. Certo? Olha lá. Certo. Essa é a parte do rascunho, da arte final. Esse processo aqui. Agora eu vou fazer o processo de imitar a pintura, estudar a pintura que eu ia falar atriz, que a artista fez aqui. Vou pro meu outro agrupamento de layer aqui, que eu tenho um aqui, ó, só com o traço dela e com a cor que eu vou pôr e o fundo que eu vou pôr. A do traço, como ela tem uma cor, deixa eu deixar no normal primeiro aqui, no modo de layer normal. Como é uma imagem que eu peguei na internet que tem fundo branco, se eu pintar aqui na camada de baixo, no layer de baixo, ó, posso pintar da cor que eu quiser, ó, escolher esse verde aqui gigantão, ó. Posso pintar que não acontece nada. Por quê? Porque tá na camada de baixo, ó. Eu não enxergo nada, eu posso pintar quanto eu quiser, eu não vou ver. Então, para ver, o que eu tenho que fazer? Vem aqui, ó, normal, são os modos de camada, de layer. E escolho multiplicar. Ele vai transformar tudo que é branco e claro em transparente. Quanto mais escuro, mais opaco.
Então lá eu consigo ter só o traço, ó, bem escurinho, bem transparente, para eu poder pintar meu desenho, tá? Tá. Aí eu vou começar a fazer a colorização. Aqui na cor eu vou usar só para pintar a personagem. Então, para facilitar, eu vou recortar aqui a cabeça dela aqui, ó, para não pintar o fundo ali, ó. Vou recortar o espaço que ela ocupa aqui. Isso aqui depois eu acho que eu posso até editar e botar no YouTube, cara. Ia ser legal, hein? Se você topar. Não sei se vai. Eu acho que não vai aparecer seu rosto, porque eu coloquei gravação pelo OBS. Então eu acho que a janelinha aqui que tá teu rosto não vai aparecer. Então se depois. Não sei da sua voz, aí eu te falo. Que coisa. Seria legal colocar isso no YouTube. Só não sei se pode, eu tenho que ver porque tem o desenho de outra pessoa, né? Mas de tudo. Bom, tá aqui. Selecionei. O que eu vou fazer? Vou dar uma cor de base aqui pra gente ficar mais fácil saber o que a gente tá fazendo. Vou pegar esse azulzinho aqui, ó, da máscara, tá? E vou colocar ele como uma base toda aqui. Tá aqui. Beleza? Selecionei. Para não ter problema com essa pintura sair fora, para essa pintura não ter problema dessa pintura sair fora desse espaço que eu pintei, eu vou selecionar aqui nessa camada esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho? Vou trancar os quadradinhos. Eu tô trancando os pixels, isso significa que ele só vai pintar aqui dentro. Então, ó, de novo, vou te mostrar, botar um verde doidão aqui, ó. Tudo que eu fizer aqui dentro, ó, vai ficar só aqui dentro, ó, não vai pintar fora dali, tá? Já dei essa base da máscara, vou começar aqui pelo rosto. Então, a cor base do rosto é essa que tá bem no meio aqui, ó. Essas duas, esse desse canto e esse desse canto. Então, eu vou começar com essa. Eu vou pintar aqui, ó, toda a lateral dela. Vou usar por enquanto esse coisa aqui mesmo, ó, esse pincel que eu tô usando. Vou pegar outra base, que é esse meio azuladinho aqui, e vou pintar aqui também. Esse meio aqui, esse meio aqui, eu vou pintar tudo aqui. Beleza, já dei a base. Agora no meio, ó, eu tenho esta cor aqui, ó, esse roxinho aqui, ó. Agora eu vou fazer o que? Eu vou selecionar esse pincel aqui que é um aerógrafo. O meu tá selecionado aqui com o botão direito, mas você consegue achar ele aqui. Se você procurar ele aqui no meio desse monte de pincel aqui, ele tem essa. Cadê ele? Tá aqui bem no começo, o aerógrafo. E vou usar ele como base para fazer essa transição lá de cor. Pintar ali em cima do olho, ó, que tem um roxinho ali. Vou pintar desse lado aqui do olho, que também tem. Aqui também tem. No nariz, ó. Selecionar a cor do nariz aqui também, vou pôr. Mais claro aqui. Bochecha. Na verdade, até essa eu poderia dizer que era a cor base, né? Ó, seria esse rosa. Deixar esse azul como luz só. Pintar ele como cor base. Aqui, esse intermediário aqui. Tem essa transição. Nossa, essa transição é que eu preciso. Aqui tem um vermelhinho aqui, um rosinho aqui. Vou fazer ele aqui também. Meio ali. Usar o roxo de novo, aumentar o brush dele aqui para ficar mais esfumaçado, mas isso assim, esse esfumaçado, esse degradê, quanto maior o brush, mais suave ele fica, tá vendo? Uhum. Quanto menor, mais definidão ele vai ficar. Ó, fiz aqui, beleza.
aqui. Vou dar uma clareada nesse opacidade. Eu quero que tenha esse vermelhinho aqui, que ele tá bonito. Tá desaparecendo. Você viu que eu diminui a opacidade dele para dar um pouco de brilho legal ali. Vou botar ele um pouquinho aqui no olho, também tem esse vermelhinho bonito. E olha que curioso, aqui já, ó, ele já tem um pouco mais seco aqui, então eu vou diminuir bem a opacidade dele, a opacidade não, o tamanho do aerógrafo aqui para fazer um risco mais definidinho. Tá? Já tem aqui a base do rosto, ó, que legal. Agora eu vou fazer esse brilho azulado que a gente tem aqui. Aumento. Brilhinho aqui, rosto. Tem um pouco aqui, lá no olho. Aqui no queixo. Agora vou fazer essa base mais avermelhada do nariz aqui. Um roxo, né, mais escuro aqui do nariz. Um brilhinho aqui no nariz. Aquele azul, ó, azuladinho ali. Esses brilhinhos que tem aqui. Selecionar ele aqui. Ah, para acionar isso, esse conta-gotas, tanto eu tô clicando Ctrl no teclado, como posso selecionar ele aqui, ó. Tá, cadê o conta-gota aqui? Não tô achando ele. Aqui, ó. Aqui do ladinho aqui. Tá? Do lado do degradê aqui, ó. Tá. Fazer aqui da boquinha também, até um pouquinho ali, brilhinho aqui, brilhinho aqui. Olha lá, que bonito. Brilhinho no queixo. Lá na testa também tem, ó, no parte do olho. E dentro do olho também, ó, tá tudo com uma base bem azuladinha lá. Vou jogar aqui dentro do olho também. Uou! Aqui também. Ó, da hora, né? Em cima tá uma base vermelhinha. Legal. Beleza? A bochecha lá também tá mais avermelhadinha. Vou aumentar, vou dar uma cuspidinha aqui que tá faltando. Agora a boca lá. A boca tem esse violeta aqui, ó. Vamos dar ele de base. Percebe sempre que eu uso uma cor média de base ou mais escuro e depois vem jogando as claras por cima. O processo da pintura é esse. Mais clara por cima. Que a clara sempre vai cobrir, ó, a mais escura. Que são os brilhos. A língua é um pouco mais escura. E os dentes um pouco mais claros. Beleza? Beleza. Olha que legal. Tá quase. Os olhos são verdes. Um olhinho verde aqui. Vamos pegar esse verde do olho aqui. Tá meio chato de chegar, mas vamos chegar ali. Se não chegar a 100%, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. O verde aqui, com um verde mais cinza aqui, ó. Não é uma coisa muito saturada. Vou pôr verde porque eu sei que o olho da personagem é verde, tá? Aqui. Depois um brilhinho mais claro que ele tem ali, que dá pra ver. De leve. E aquele brilho bem bonito aqui, esse branco que é bem legal. Por cima de tudo aqui, ó. Olha que top. Esse mesmo brilho branco a gente tem aqui, ó, na máscara. Olha a vantagem de ter travado os layers, tá aqui, ó. Pintei aqui, pintei aqui e aqui. Então aqui, ó, o rosto tá praticamente pronto. O que eu vou fazer agora? A máscara. Na máscara a gente tem aqui, posso diminuir aqui para ter um pouco mais de definição e aumento.
Vou fazer esse roxão aqui. Tem uma linha bem definidona ali, tá vendo? Vamos voltar lá no Select. Ó. Vou selecionar ele aqui. Só aqui primeiro. Só quero colocar esse roxo aqui bem forte, ó. Olha lá, já fiz a linha que eu queria. Só que ela tá esfumaçada mais aqui pra baixo. Então vem e bato um esfumaçadinho aqui. Opa! Era no roxo mesmo. Viu que legal? Fiz ali. Faço a mesma coisa. Agora com esse amarelo. Esse é um pouco menor aqui. Aqui e aqui. Eu tô contornando por fora porque lembra que eu travei os pixels, tá? Então não tem problema eu contornar ali fora porque não vai pintar fora mesmo, só dentro. Volta na cor, amarelo aqui. Olha lá que legal. Eu só vou dar uma leve embaçadinha. Aquela ponta, né, que entra ali. Tá entendendo? Uhum. Tudo aí no layer da cor. Voltando. Só tirar um pouco a trava, porque aqui faltou um pouquinho. Aqui. Volta. Tem um outro marronzinho esquisito aqui. Um marronzinho, um vermelhinho, né? Jogo aqui também. Brilhinho. E tal aqui, ó. Tá praticamente é isso aqui. Tá vendo? Ah, faltou ali. Outro brilhinho aqui também. E um pouco de roxo aqui no fundo. Muito bem, brother. Ó, então, se você olhar, ela tá praticamente pronta. Que interessante. Se eu tirar aqui o traço, ó, a cor tá ali, ó. Dela tá prontinha. O contorno todo dela tá pintado aqui. Tá? Ah, faltou um pouquinho de brilho aqui na roupa aqui. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? O fundo. Eu viro aqui no fundo, como aqui tá em outra camada. Seleciono aqui o fundo. Certo? Faço a mesma coisa, vou pintar ele todo com essa cor base aqui. E seleciono, travo os pixels para não sair fora dele. Vou selecionar esse marrom aqui. Esse outro ali, aí eu posso pintar à vontade, não vai sujar a minha bonequinha ali. Certo? E essa viga aqui, vou fazer a mesma coisa. Vem com a seleção retinha. Posso selecionar para fora, porque não vai pintar para fora. Marrom. Opa, selecionei errado ali, agora que eu vi. Então, um marronzinho mais claro por baixo.
E tcharam. Olha lá, temos o layer do fundo, tá vendo? E o layer só da cor. E aqui está o nosso estudo, ó, reproduzimos certinho o mesmo desenho da nossa colega lá. O que você achou? Achei bem legal. Bacana, né? Esse tipo de estudo é legal fazer para você aprender as soluções visuais que os outros artistas usam. Falar, eu quero fazer algo parecido. Se você quiser, quero fazer um pouco mais definido, que tal? Vai treinando esse tipo de coisa. Tava na camada errada aqui. Você ir aprendendo as soluções visuais que os outros artistas usam quando for fazer as suas pinturas. Beleza, meu brother? Beleza.